Isaías 55. Nós vamos meditar em todo o capítulo sobre o convite gracioso de Deus. Todo mundo já achou, né? Mais fácil Isaías do que Amós, com certeza. Se terça você encontrou Amós, hoje Isaías foi tranquilo. O texto nos diz o seguinte: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem, e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Vamos orar. Senhor Deus, nós te somos gratos por mais um findar de semana. Te somos gratos pela vida de cada um dos jovens que aqui estão, do mais novo ao mais experiente. Que todos nós possamos ouvir agora a Tua palavra exposta, e que ela faça aquilo que de fato lhe apraz, que é a nossa edificação, que é o nosso aprendizado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você se senta mais com esse texto aberto para acompanhar os minutos que a gente vai aqui meditar no texto. Eu fiz uma divisão de 4 pontos, mas não vou atentar muito para isso, porque você vai perceber que naturalmente o texto vai se dividindo. Mas é fato que nesse primeiro versículo e o segundo principalmente, a gente vai perceber esse convite gracioso de Deus, que é o título que está lá em cima, pelo menos na minha Bíblia. Você vai perceber que nós somos chamados a usufruir da graça, que é o dom gratuito de Deus. A gente vai ver isso nesses 3 primeiros versículos. Interessante que Isaías começa aqui colocando uma expressão bem interessante: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. A pergunta é: sem dinheiro a gente pode ir ao mercado, comprar e comer? Não. Se a gente fizer isso, a gente vai se endividar. E como a necessidade de comida é
quase que instantânea, você come de 12 horas, de 2 horas você está com fome, e você vai ter que ir ao mercado novamente, comprar novamente, para comer novamente. E se você não tem dinheiro, é impossível que você consiga. Mas aqui o convite é para que você vá às águas, e que você compre e coma, mesmo que não tenha dinheiro. Ou seja, quando ele fala aqui, ele convida todos os necessitados de todos os tipos, sem limitação de raça e de povo. E nós sabemos que o povo do Senhor, ele vai derivar de toda raça, tribo, língua e nação. Então, esse convite de ir às águas, mesmo sem ter dinheiro, ir comprar e comer, é para pessoas de todo o mundo. É um convite universal. Porém, a aceitação desse convite não é universal. Por mais que a graça seja oferecida, e ela é de certa forma oferecida a todos no seu caráter comum, mas aqueles que vão experimentar dela de forma especial são esses que, mesmo sem dinheiro, vão se satisfazer na graça. Por quê? Porque essa graça especial não se compra, porque a salvação não se compra, porque a vida eterna não se compra. Não é o dinheiro que vai me fazer chegar até ela e ficar saciado. Então, Deus distribui a sua misericórdia à medida que ela é aceita pela fé. Eu só vou me apropriar dessa graça por meio da fé. E aí é o que Paulo fala lá aos Efésios: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Então, a partir do momento que a gente vai se apropriando dessa graça por meio da fé, Deus distribui a sua misericórdia. O convite de vir comprar e comer mesmo sem dinheiro significa isso, que a salvação é um dom gratuito para todo que a deseja. Aí vem uma grande questão que eu escutei boa parte da minha vida. Se você olhar aqui, existem várias cadeiras que estão desocupadas, dos dois lados. E às vezes a gente cai na tentação de dizer assim: muitos jovens gostariam de estar aqui, mas não estão, mas não podem. Enfim, mas será mesmo que muitos gostariam de estar aqui? Ou só vocês que foram chamados, atraídos pelo Senhor para estar aqui nesse momento? Por que eu digo isso? A igreja está aberta, o horário é divulgado, tudo está pronto para um momento, mas nem todos estão dispostos a vir. Por quê? Porque nem todos são impelidos pelo Espírito a fazer a vontade de Deus. A graça está aí, é um dom gratuito, as misericórdias são distribuídas, mas não é para aquele que deseja simplesmente. Porque nesse ponto da salvação, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Esse texto me ensinou muita coisa, porque nem sempre a gente quer, nem sempre a gente corre atrás, mas Deus utiliza a sua misericórdia e nos traz para ouvir dele e aprender dele. A qualificação primária para receber o Evangelho é saber que nós somos necessitados e nós não temos recurso para salvar a nós mesmos. Essa é uma grande questão. Ele diz: aqueles que têm sede, venham às águas. Você primeiro precisa sentir a sede, reconhecer a sua necessidade de um novo nascimento. Você precisa reconhecer que sem Jesus você não consegue se salvar. E aí você vai às águas. Mas é justamente isso que nos falta como homens naturais, é perceber que nós somos necessitados da graça de Deus. Imagine, aqui nós temos o evangelismo sempre antes dos cultos, e eu vejo que muitos jovens participam do evangelismo, e certamente você já pregou para alguém dizendo assim: a graça do Senhor está sendo ofertada, a pregação do evangelho é um meio de graça, e vai ser, hoje à noite vai ser ofertado aqui na igreja.
vai ser pregado sobre a salvação, vai ser pregado sobre o pecado. Você pode escutar a palavra de Deus, mas nem todo mundo vai perceber a necessidade da graça, dessa graça que nos faz ser novas criaturas. Porque para muita gente é cômodo viver como se está vivendo. Eles não têm essa percepção de que são necessitados, de que tem sede. Mas o mundo tem sede. E muitos têm sede de Deus, eles só não reconhecem isso. Eles só ainda não descobriram isso. Mas a pregação do Evangelho vai fazer com que eles saibam muito em breve. Mas ele continua aqui no versículo 1 dizendo: sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esses são dois símbolos de completa satisfação. Ele está dizendo: você pode vir às águas, você pode vir comprar sem dinheiro, comer, e você não vai ter somente essa satisfação nas águas, mas você vai ter vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Veja só, o dom divino da salvação é muito melhor do que a água para o sedento, ou o pão para o faminto. Você come o pão agora, mas você volta a ter fome. Você bebe água, mas você volta a ter sede. Mas o próprio Cristo fala lá em João 4, para a mulher samaritana, ele diz: se você beber da água que eu lhe der, você não voltará mais a ter sede. Então, de fato, é a completa satisfação quando nós recebemos dessa graça. E o primeiro milagre de Jesus, que transformou água em vinho, mostra para a gente, lá em Caná da Galileia, aponta para essa verdade, que em todos esses elementos há completa satisfação. Ou seja, Deus não nos dá apenas uma coisa que nós vamos voltar a ter necessidade, mas nele nós temos a completa satisfação. No versículo 2 nós temos o seguinte: porque uma pergunta que é feita para todos esses que são convidados a desfrutar da graça de Deus: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? O profeta aqui, ele sabia perfeitamente que o povo corria à feira para obter mercadorias sem pagar, porque nem todo mundo está entendendo o que é o ir às águas. Venham, comprem, sem dinheiro, sem preço. Tem gente que vai pensar que é o material mesmo. Então, depois de ele dizer isso, o povo provavelmente iria correndo para a feira para dizer: o profeta falou que a gente podia vir comprar sem dinheiro mesmo, mas a gente podia vir e comer. Mas ele mostra que a comida espiritual que vem de Deus gratuitamente é em tudo superior. Por isso que ele pergunta: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Ele não está falando para as pessoas irem fazer feira, para elas comprarem doces, guloseimas, para elas comprarem tudo de que necessitam, entre aspas, para a despensa das suas casas. Ele está dizendo: vocês devem correr para obter aquilo de que vocês sim têm necessidade, e de que se vocês não tiverem agora, vocês terão essa necessidade para sempre. Vocês vão morrer com essa necessidade se vocês não entenderem que é a partir da saciedade desta questão de vida, de transformação, que vocês finalmente serão vivos. E aí todo o resto das coisas vai ser trazido para a mão de vocês, porque Deus não vai deixar faltar. Mas não adianta você ter a comida, ter a bebida, ter o vinho, ter o leite, ter a água, ter todo mais, se você não tem a graça de Deus. É isso que as pessoas não percebem muitas vezes quando a gente prega para elas. No sábado à noite, talvez no mês de junho, as pessoas pensam que a coisa mais importante para elas é o PP, o famoso PP. E aí elas passam a semana se preparando para o sábado à noite ficar lá. E aquilo vai saciar a alma delas. E eles passam ali de 7 horas da noite até 2 horas da manhã, vêm todos os shows, se alimentam, bebem, se alegram a seu modo, mas quando voltam para casa,
sentem a necessidade que no próximo dia façam a mesma coisa, para ter mais momentos alegres. Mas concorda comigo que isso não é total felicidade? São lampejos de alegria. Alegria ao modo do mundo, mas verdadeira felicidade só tem aquele que encontra, ou melhor, que é encontrado por Deus. Verdadeira felicidade é quando você sabe que todas as coisas do mundo podem lhe faltar, mas você tem Deus, e se tem Deus, você não precisa de mais nada. Aí você fica tranquilo. Você passa por situações difíceis, de uma nota baixa, no final. Alguém aqui na final? Espero que não. Os dedinhos apontaram ali. Deus abençoe vocês, mas estudem em nome de Jesus. Você passa por momentos difíceis de final de ano. Você passa por momentos difíceis de dificuldade financeira na família, em que você pede alguma coisa para os seus pais e os seus pais não podem lhe dar. Você passa por momentos de doença dos seus familiares, mas você sabe, eu tenho Deus. Alguém diz, tua tia está no hospital. Eu tenho Deus. Eu sei que ela é poderoso. E ela vai sair de lá. Meus pais não estão podendo pagar a mensalidade da minha escola. Eu estou sendo chamado na coordenação, na tesouraria. Mas Deus vai suprir a necessidade. A nossa maior necessidade é dele e não dessa mensalidade. Essa mensalidade vai chegar. Mas melhor é que eu tenho ele. Eu não fui muito bem no ano. Acabei ficando para a final. Mas eu sei que se eu me esforçar e se eu colocar tudo nas mãos de Deus, eu consigo passar. Eu sei que Ele vai abrir a minha mente e eu vou entender aquelas fórmulas difíceis. Ele vai me fazer passar por esses obstáculos. Se eu tenho a Ele, eu tenho tudo. Essa é a verdadeira felicidade. Embora o povo insista em buscar e produzir os próprios recursos, o Senhor oferece melhores provisões. A gente pensa nesse final do ano em um Chester, uma ceia natalina. Já tem locais que não recebem mais encomendas para a ceia natalina, de tanto que as pessoas correm atrás disso. Mas será que as pessoas estão observando a provisão de Deus, de tudo mais? Esse final de ano você pode não ter ido comprar roupas novas, mas no momento que você foi encontrado pelo Senhor e você foi transformado em uma nova criatura, você recebeu vestes novas. Você pode não ter uma ceia natalina farta, mas o pão de cada dia Ele não deixa faltar. A provisão do Senhor é sempre muito melhor. E essa é uma reflexão muito séria, porque ela destaca a desvantagem que o povo de Deus tem ao permanecer à procura dos seus próprios caminhos. Eu não posso andar nesse mundo pelo meu entendimento, pela minha força, pelas minhas posses. Eu tenho um benefício muito maior se eu confiar no Senhor e na sua graça. É isso que Ele mostra aqui para a gente, quando ele diz: ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Experimentem da palavra de Deus e vocês não vão saber mais o que é passar fome. Experimentem dessa água da vida e vocês nunca mais saberão o que é ter sede. Experimentem de Deus em suas vidas e vocês nunca mais precisarão satisfazer o coração de vocês com coisas temporais. No versículo 3, ele vai dizer o seguinte: deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. As promessas da aliança davídica são agora estendidas a todos os que vêm a Deus. E ele fala aqui de uma aliança eterna. E essa aliança eterna que vai ser feita conosco consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ela vem por quê? Porque continuamente o povo de Deus tem quebrado a aliança do Sinai. E uma nova aliança é necessária, uma aliança que trará bênção incessante para o povo. Na aliança feita com Davi, Deus lhe prometeu um trono permanente e uma dinastia duradoura.
Deus prometeu que a casa real de Davi governaria sobre as nações. Mas Davi e seus filhos também pecaram contra Deus e quebraram a aliança. A gente já ouviu aqui sobre a história de Davi, quando depois de tudo que acontece com os seus filhos, Deus fala que a espada não se apartará da sua casa. Então, um novo Israel e uma nova aliança são necessários para manter a aliança para sempre. E esses elementos se cumprem em Cristo e na sua igreja. Por isso nós somos chamados a essa aliança, a cumprir essa aliança. Se dependesse de nós, nós cumpriríamos todos os termos dessa aliança? Não. Por isso veio Cristo. Cristo é aquele que cumpre a aliança e mantém os termos dessa aliança sempre muito bem conectados entre as duas pessoas que fazem parte desse pacto, dessa aliança: Deus e seu povo. Ele é de fato esse mediador entre Deus e os homens, não simplesmente nas nossas orações, mas também para a nossa salvação. E aí ele vai falar de um príncipe governador dos povos. Versículos 4 e 5, ele diz: eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Você vai perceber aqui que quando ele diz, eu fiz dele uma testemunha, isso foi realizado especialmente com a ressurreição de Jesus Cristo, que é da família de Davi, dentre os mortos. Cristo é o Messias que é dado aos homens, ele que se torna príncipe e governador sobre todos. A gente vai ver dois textos que mostram isso para a gente muito claramente. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Lucas 2, 10 e 11, o anjo porém lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então é da linhagem de Davi, é da raiz de Davi, é da cidade de Davi, que vem aquele que se torna um príncipe e governador dos povos. E perceba que no versículo 3 é colocado uma pessoa no plural. Ele diz, eu farei uma aliança com vocês. Mas no versículo 5 ele diz, eis que você chamará uma nação que você não conhece. E depois ele continua dizendo, uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você. Por que ele fala assim? Porque aqui ele se refere ao seu servo, a Jesus. As pessoas não virão correndo atrás de nós para receber dessa graça. As pessoas virão correndo atrás de Jesus para receber dessa graça. Nós seremos os mensageiros dessa mensagem, dessa graça. Falaremos sobre a graça, mas o que é portador da graça e que pode distribuir essa graça para que outros sejam salvos é o seu servo. O servo atrairá as nações para acharem bênção nele por meio do seu sacrifício substitutivo. Então, em momento algum nós tivemos ou poderíamos ter algum poder de nos entregar e fazer com que outras pessoas experimentassem da graça. É através do sacrifício de Cristo que pessoas correm até Ele, são atraídas para Ele, para que venham a ter vida e vida verdadeira. E agora do versículo 6 ao 11, Isaías vai convocar esse povo para buscar o Senhor. E eu fico muito feliz de hoje poder compartilhar esse versículo com vocês, porque era esse versículo que meus pais citavam para que eu pudesse memorizar muito pequeno. Entre tantos outros, esse era o que eu mais gostava. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado.
invoquem-no enquanto ele está perto. Isso foi massificado de uma forma na minha mente que até hoje eu entendo qual é o peso disso. Porque a oferta de salvação não vai estar aberta permanentemente. E por isso que ele diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar. É necessário responder ao gracioso convite de Deus enquanto é possível fazer isso. Eu tenho muita preocupação quando eu escuto jovens que dizem: hoje eu quero aproveitar minha vida, hoje eu quero viver esse momento e curtir e fazer tudo que eu puder, porque eu sei que vai chegar um tempo que eu não vou poder, que é quando eu estiver mais velho. Aí eu vou pensar nas coisas de Deus, aí talvez eu volte para a igreja. E eu já vi, meus irmãos, infelizmente, muitos que eram da minha época, da idade de vocês, que se afastaram, porque acharam que talvez eles tivessem essa possibilidade de dar uma desviada do curso da sua vida, passar um tempo fora, porque certamente em algum momento eles voltariam. Nem todos voltaram até agora, eu espero que voltem. Mas a questão é que quanto mais a gente se distancia de Deus e mais se acostuma com essa distância, menos vontade a gente tem de retornar. Por isso é necessário que a gente busque ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Enquanto a mensagem está viva na minha mente, eu busco a palavra do Senhor. Enquanto eu estou aqui perto dos irmãos, recebendo essa injeção de ânimo vinda do Evangelho, para viver para a glória de Deus, para viver as palavras que o Senhor expressa nas Escrituras Sagradas, aí eu estou o tempo todo buscando o que é do alto. Mas se eu desviar o meu olhar, se eu desviar a minha vida disso aqui, o que me espera é destruição, é tristeza, é decepção. E a gente não diz isso porque simplesmente não quer que você experimente as coisas lá de fora. É porque muitas vezes a gente já experimentou e não quer que você quebre a cabeça desnecessariamente. Todo mundo tem sua vida, todo mundo tem seu passado, tem as suas experiências. E é claro que a gente não gostaria de ver pessoas que estão no começo da sua carreira perdendo o rumo, perdendo o caminho que Deus propôs para elas. É por isso que a gente fala tanto, bate tanto na mesma tecla de que você não pode viver na prática do pecado. Pecado para você tem que ser um acidente, tem que ser um deslize, e tem que ser algo que lhe traga total constrangimento. Você não pode fazer alguma coisa e mesmo entendendo que é errado, mesmo entendendo que você feriu ao Senhor, mas você ficar confortável com aquilo. Você precisa entender que vai chegar um momento em que não será mais possível você responder positivamente ao convite do Senhor. Tem tanta gente que diz assim: no último momento de vida parece que fulano se converteu. Como é que a gente vai saber isso? Como é que a gente vai medir isso? A pessoa às vezes está em coma e diz assim: mexa o dedo se você aceita o Senhor. Está em coma, não está se mexendo. Pisque o olho se você está entendendo o que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que você não pode deixar para os últimos segundos. Você não sabe se vai poder corresponder a esses últimos segundos. Você não pode deixar para depois da faculdade. Você não pode deixar para depois do casamento, depois da aposentadoria, para servir ao Senhor. Você vai servir ao Senhor fazendo tudo isso. Há tempo para todas as coisas. Administre bem o seu tempo. Você vai estudar, trabalhar, você vai formar sua família e você vai servir ao Senhor com tudo que você tem. É assim que o Salmo 103 nos ensina a servir ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, tudo o que acontece é porque Ele permite. Então tudo que vem a mim eu devo agradecer e retribuir a Ele, devolver a Ele os meus talentos, as minhas experiências, as minhas conquistas. Tudo deve voltar para Ele. O caminho para a bênção consiste em buscar o Senhor e deixar o pecado.
Ele diz aqui no versículo 7, como é que deve ser essa busca e essa invocação enquanto o Senhor está perto. O que é que deve ser, o que é que deve acontecer com aqueles que buscam o Senhor, com aqueles que se lançam nos braços do Senhor? Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Eu não posso simplesmente dizer assim: fui para a igreja, levantei minha mão, sou uma nova criatura, segunda-feira volto para o trabalho, vida que segue. Não, porque Deus exige uma fé viva, que é demonstrada em arrependimento e mudança de comportamento. É por isso que ele fala: o ímpio deve abandonar o seu caminho. Se eu sou uma nova criatura, eu não posso permanecer fazendo as coisas que eu fazia antes. Eu não posso deixar o velho homem surgir a cada vez que alguma situação acontece. Ele diz: o homem mau deve deixar os seus pensamentos, porque infelizmente nós somos levados a ter pensamentos que não são condizentes com a palavra de Deus. Mas pastor, eu sou crente, eu vou ter esse tipo de pensamento? Sim, infelizmente, porque nós somos humanos. Então você vai ter o pensamento quando alguém bate na porta do carro e foge, de dizer algumas coisas, nem que seja mentalmente, e desejar que na próxima esquina ele bata em alguém, e a pessoa desça e quebra o carro dele. Você vai ter aquele pensamento do professor que te deu 5 na prova, e você tem estudado a madrugada inteira. Você vai ter aquele pensamento de dizer: é marcação comigo, eu não gosto daquela pessoa, eu quero que ele perca o emprego, que Deus bote outro professor no ano que vem, porque eu não gosto dele, ele me deu 5, eu nunca tirei 5. E a gente tem esses pensamentos das coisas mais simples às coisas mais complexas, mas pensamentos vingativos, pensamentos ruins, pensamentos que nos levam a ter um comportamento que não é um comportamento de um regenerado. É por isso que ele diz: o homem mau deve abandonar os seus pensamentos. Eu não posso pensar no mal do outro. A palavra diz que eu não posso pagar o mal com o mal, mesmo que alguém realmente tenha feito algo muito mal comigo, eu não posso pagar com o mal, porque eu devo vencer o mal com o bem. A Deus pertence a vingança, não a mim. Eu posso estrebuchar de raiva, mas não cabe a mim fazer justiça com as próprias mãos. E ele diz: converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Nós compreendemos que quando nos voltamos para o Senhor, Ele é rico em misericórdia e Ele perdoa. Ninguém aqui subiria no púlpito para pregar salvação e perdão de pecados se não soubesse que Deus é poderoso para isso e que Deus realmente faz isso. Eu prego perdão de pecados porque os meus foram perdoados, e eu posso viver como um perdoado, livre das amarras do pecado, livre dos pensamentos que vão me jogar de volta para uma vida que eu não quero mais ter. Mas é preciso que eu me volte para Deus. E quando ele cita a questão dessa mudança de comportamento, a gente acabou de ver em Tiago 2,18. Alguém vai dizer: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. É necessário que a gente exerça a nossa fé, mostrando de fato o nosso comportamento totalmente transformado. O comportamento de quem realmente foi perdoado e quem agora tem uma nova vida. E isso por quê? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Agora não é mais a nossa mente que conduz a nossa vida. Eu não posso mais julgar segundo as coisas, julgar o mundo segundo os meus próprios pensamentos e segundo os meus próprios caminhos.
Porque ele vai dizer: os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. É por isso que eu falei logo no início, talvez você nem pensasse que ia estar aqui no dia 14 de dezembro à noite, no momento final de culto de jovens. Você pensaria que ia estar em qualquer outro lugar. Talvez já passou de ano, os pais oferecem um final de semana em João Pessoa, olha que legal. Seria interessante, mas você perderia a palavra. Não é o momento ainda de ir para João Pessoa. Talvez você gostaria de estar em casa assistindo uma determinada programação. Final de semana tem muita programação esportiva, mas vai ter no próximo final de semana também. Se você não assiste hoje, você assiste depois. E hoje os nossos dispositivos podem até voltar um pouco as horas e você assistir a reprise. Então não é problema nenhum. A grande questão é que o caminho que você traçou para o dia de hoje, e que é um momento muito pequeno, 24 horas, você não consegue nem fazer muita coisa em 24 horas. Hoje muito menos, porque os dias vão se encurtando. Mas tudo que você preparou para hoje, talvez nem fosse o que Deus preparou para você. E aí você pode ter dito: eu não fiz nada do que eu quis no dia de hoje. Nada do que eu tinha preparado para hoje eu consegui fazer. Por quê? Não sei se você é como eu, que tem uma agenda, que no dia anterior escreve o que quer fazer no dia seguinte. Aí no final do dia seguinte eu vou lá e marco o que eu consegui fazer, mas coloco um X no que eu não fiz. E eu fico: meu Deus, ficou coisas para amanhã, ficou coisas para a semana que vem. Sabe por quê? Só acontece o que Ele preparou para nós. O caminho dele é diferente do caminho da gente. O pensamento da gente é um pensamento às vezes imediatista, de resolver as coisas hoje, agora, para ontem. O pensamento dele é diferente. Não vale a pena um dia em que você não aproveitou da palavra do Senhor. Não vale a pena um dia em que você fez 10 atividades, mas você não parou um minuto para orar a Deus. Às vezes você diz: eu cumpri com todo o checklist aqui da escola, com tudo que eu tinha no meu trabalho para fazer, mas você não honrou o Deus que lhe salvou. Agradecendo no começo do dia por você ter estado vivo por mais 24 horas, por você ter a possibilidade de fazer tudo aquilo, e terminando o dia orando mais uma vez, agradecendo por ter cumprido todas as atividades, pela força que Ele lhe deu. O Senhor pensa e age de formas que transcendem tudo que o ser humano jamais poderia imaginar. O exemplo supremo é o plano da salvação contido no Evangelho, porque não depende em nada de nós, depende inteiramente da graça de Deus. Não abre espaço para que o salvo se glorie nos seus próprios esforços. Tem gente que diz assim: mas eu sou uma pessoa boa. Eu tenho medo dessas pessoas que se autodenominam boas, porque pode vir a rebordosa depois, né? Mas elas dizem: eu sou uma pessoa boa, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, não enganei ninguém, eu não jogo, eu não fumo, eu não bebo, pago minhas contas em dia. E ela vai dizendo um bocado de atributos de uma pessoa boa na visão dela. Mas aí falta sempre uma coisa: você nasceu de novo? Nicodemos era um homem fantástico. Eu não tenho dúvida de que o caráter de Nicodemos era ilibado. Mas mesmo assim Jesus falou para ele: importa-lhe nascer de novo. Não adianta, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas você nasceu de novo, você continua morto em delitos e pecados. Nem vida você tem. E Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar lá naquele grande dia dizendo assim: Senhor, está aqui tudo que eu fiz. Porque ele não vai olhar para a sua obra, porque ele já está com os olhos postos na obra de Cristo. E isso é bom, isso é graça. William Cowper expressou essa realidade com a sua característica linguagem
elegante nesse poema chamado Verdade, que eu vou ler para vocês. Quão distinto das obras complexas do ser humano é o celeste, sincero e generoso plano. Nenhuma graça meritória a ser alcançada, nenhum acúmulo inútil de ornamentação exagerada. Livre de fraqueza e ostentação, como arco cerúleo diante de nossa visão, majestoso em sua simples apresentação. De longe se vê inscrito no portal, claro como o resplendor da estrela matinal, legível apenas pela luz que promove. Eis a frase que a alma move: crê e vive. O que é que nós precisamos para nos apropriar dessa graça? Crer. Se eu creio, eu vivo. Não foi isso que foi dito? Crê e será salvo, tu e a tua casa. Creia, e isso será suficiente. Porque o fato de crer vai fazer com que você viva, e não viva da maneira que você vivia antes, mas viva de uma maneira correspondente à palavra de Deus. Versículos 10 e 11, diz o seguinte: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Nós encontramos nesses dois versículos uma reflexão sobre a excelência e a firmeza da palavra de Deus. Ela é comparada com a chuva que rega a terra para que dê fruto em abundância. Veja só, a chuva não cai inutilmente sobre a terra. Ela exerce uma função muito importante. Os frutos vêm em abundância depois que essa chuva cai sobre a terra. Da mesma maneira, a palavra de Deus tem um propósito e ela é sempre eficaz para os planos do Senhor. Por isso que ele fala: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ou seja, tudo que nos for pregado, tudo que nos for exposto da palavra de Deus, vai cumprir o seu propósito. E esse propósito pode ser duplo, porque a mesma palavra que nos amoleceu o coração e nos fez ficar cada dia mais próximos de Deus, também endurece o coração do ímpio, para que ele ouça, mas não entenda, para que ele olhe, mas não perceba, como diz no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 12. Nunca se anuncia a palavra de Deus em vão. Nunca pense que porque você falou para uma pessoa, você entregou um folheto e aquela pessoa fez pouco caso, aquela palavra foi em vão. Nunca desanime por conta disso, porque às vezes acontece de você dizer Jesus te ama, lê a palavra de Deus, observe o que está sendo escrito aí, venha para a igreja. Quantas vezes você convidou alguém para vir para a igreja e essa pessoa nunca veio? Não, domingo que vem eu vou. Aí você encontra ela no trabalho na segunda-feira, ela não veio. Ah, rapaz, você não foi? Não, mas domingo que vem, enquanto existe domingo que vem, a promessa está de pé. Quem está perdendo? Ela, porque ela não vem. Mas você queria que ela estivesse aqui. Eu sei o sentimento do coração da gente, é querer que as pessoas venham, porque a gente sabe que essa palavra não volta vazia. A gente sabe que se for da vontade de Deus e for o dia certo, ela estando aqui, ela vai ser confrontada, ela vai ser amolecida por essa palavra e ela vai se tornar uma nova criatura. Essa palavra que nunca é anunciada em vão, ela dá fruto mais cedo ou mais tarde, reunindo o povo de Deus e convertendo os homens. Também nunca desanime se você precisar pregar 15, 20 anos por alguém. Às vezes a gente prega 1 ano para um colega de escola, e aí não vê os frutos, aí diz: vou falar mais sobre Jesus com ele não, está dando muito certo.
ele não se convenceu, é justamente esse o ponto. Não é você que vai convencer, e ele não deve ser um convencido, é o Espírito que vai convencer para que ele se torne um convertido. E essa conversão verdadeira pode acontecer, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. É bem-aventurado aquele cujas ações, pensamentos e palavras são dirigidas inteiramente pela palavra de Deus e pela oração. Mas para a gente terminar, os versículos 12 e 13, que dizem o seguinte: vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Esses são os efeitos da graça. Os montes e as colinas romperão em cântico diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Aqueles que buscam o Senhor deixarão a terra do cativeiro com alegria, e eles vão fazer a jornada para casa em paz. Toda a natureza será liberta da maldição e dará muitos frutos. E finalmente ele apresenta essa imagem que reverte o destino da terra, passa de um estado de desespero para um estado de restauração e de fartura. Esse versículo afirma que a redenção do povo será um memorial eterno, uma revelação de quem é o Senhor. A sua conversão mostra quem é o Senhor. O fato de você ser um salvo em Cristo mostra quem Ele é. É um Deus que é justo, que se ira, que não pode contemplar o mal porque é santo, e ao mesmo tempo é um Deus extremamente amoroso, gracioso, perdoador, e que continua com os seus braços abertos para receber todo aquele que crê. Esse é o convite gracioso de Deus. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter grandes conquistas, você precisa só vir, e mesmo sem dinheiro, comprar e comer, sem dinheiro e sem preço, e você será satisfeito pela graça do Senhor. Espero que 2025 você experimente muito dessa graça, que ela seja derramada sobre a sua vida, que você possa ser mensageiro da graça para outros que assim necessitam.